E aí, galera, aula de hoje nós vamos falar sobre a união de conjuntos. E você, tá a fim de aprender esse conteúdo? Então não esquece, já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje falar sobre a união de conjuntos, a primeira operação envolvendo aí esse conteúdo. E diz o seguinte: a união é uma operação em que os elementos dos conjuntos são somados. Representamos com o seguinte símbolo. Aqui nós temos então o símbolo de união. Então, os elementos do conjunto A e B se somam e formam um novo conjunto. Bom, pessoal, essa primeira operação que a gente vai ver agora é muito simples, muito tranquilo de se trabalhar. Como a gente viu aí na definição, basta eu pegar os conjuntos que nós temos, pode ser 2, quantos conjuntos eu quiser trabalhar, e basta observar os elementos que aparecem aí nesse meu conjunto. E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar esses elementos e vamos juntá-los, formando um grupo único com todos os elementos, tanto do primeiro como do segundo conjunto. Isso é a união, ok? Vou demonstrar para vocês usando o método de chaves e também usando o diagrama de Venn, ok? Vamos fazer aqui o nosso primeiro exemplo. Então, vamos imaginar que nós temos um conjunto A. Nesse conjunto A, eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4. E vamos colocar agora o nosso conjunto B. Conjunto B, eu tenho os elementos 3, 4, 6, 9 e 10. Bom, se eu quero fazer a união desses dois conjuntos, eu vou pegar o meu conjunto A, todos os elementos que aparecem nele, vou pegar o meu conjunto B, todos os elementos que aparecem também nesse meu conjunto, e vou fazer eles ficarem todos no mesmo conjunto, vou agrupá-los num conjunto único. E aí, nós vamos ter então a famosa união do conjunto A com o conjunto B. Só que o que acontece? Se vocês perceberem aqui em nosso exemplo, o conjunto A, o elemento 3 e o elemento 4, ele também aparece no conjunto B. Então, é importante vocês pensarem o seguinte: já que aqui o elemento 3 e o elemento 4 aparecem nos dois conjuntos, a gente não vai repetir os elementos duas vezes. Nós vamos colocar eles uma vez só. Então, eu vou pegar aqui o meu conjunto A, vou colocar o elemento 1, 2, 3 e 4 e vou pegar o meu conjunto B, o elemento 3 e o elemento 4 já está aqui, então eu não preciso colocar ele novamente, vou apenas seguir a ordem colocando o elemento 6, 9 e 10. E aí, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Nós vamos ter o nosso novo conjunto com mais elementos, né? Vai ser maior do que os dois conjuntos anteriores, porque eu estou fazendo a união entre eles, e aí então o meu conjunto novo, ele está aqui. Esse meu conjunto novo, ele vai se chamar a união B. Esse é o nome que vai ter o nosso novo conjunto. Perfeito? Isso também vai acontecer se nós tivermos 3 conjuntos, 4 conjuntos. A ideia continua sendo a mesma, ok? Vamos fazer aqui um exemplo agora, onde aparece o conjunto A, o conjunto B e eu vou colocar um conjunto C também. Vou colocar 3 conjuntos aí para a gente trabalhar. Então, o conjunto A, eu vou escrever ele como 1 e 2, fazer um conjunto pequeno. O conjunto B, vou colocar como o elemento 4 e vou fazer um conjunto C. Vou colocar aqui 3 elementos no conjunto C. Vamos fazer o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 5. Bom, se eu quero fazer a união desses caras, como é que vai ficar? Vamos fazer a mesma coisa que foi feito no anterior. Vamos colocar A união B união C. E aí vai estar aqui o meu novo conjunto. No conjunto A nós temos 1 e 2.
Então, vou colocar aqui 1 e 2. No conjunto B, nós temos o nosso elemento 4. Então, vou colocar aqui o 4. No conjunto C, o 2 ele aparece de novo, já está ali, não preciso colocar. Então, eu pulo o 2 e fico apenas colocando o 3 e o 5. Então, está aí a união desses nossos três conjuntos. E aí, se a gente for observar, olha só, não tem a necessidade de estar na ordem crescente. Aqui eu fiz na ordem crescente porque, né, já estava tudo organizado. Aqui, se o meu 4 estiver antes do 3, não quer dizer que está errado. É apenas uma questão de organização. Até porque os elementos que estão dentro do meu conjunto, eles podem ficar em qualquer lugar, que no caso da união não terá problema. Beleza? Então, essa é a maneira que vocês irão fazer a união entre conjuntos usando o método de chaves. Perfeito? Agora eu quero demonstrar aqui para vocês como que vai funcionar usando o diagrama de Venn. Porque a união de conjuntos pode ser, sim, representada graficamente usando o diagrama de Venn. Coloquei aqui o símbolo para vocês de como que é o diagrama de Venn na união. Então, aqui nós temos que vai ficar dessa forma o nosso desenho. Então, aqui nós temos o primeiro conjunto representado em roxo. Vou colocar aqui o nome dele de A. E nós temos aqui o segundo conjunto em azul, que é o nosso conjunto B. O que acontece aqui, pessoal? Se a gente for observar, o meu conjunto, o diagrama de Venn aqui do A, ele não fecha. Por que ele não fecha? Por conta de simplesmente o meu conjunto A e meu conjunto B ter elementos repetidos. Vou fazer esse exemplo aqui, ó, que foi o nosso primeiro caso, tá? O nosso conjunto A, ele tem como repetição o elemento 3 e o elemento 4 em relação ao conjunto B. Então, esses dois elementos, eles irão ficar bem aqui no meio, galera, ó, porque eles fazem parte tanto do meu conjunto A como do meu conjunto B. Então, quando houver a repetição, vai ficar esse formato aqui, o nosso desenho do diagrama, e os elementos que se repetem, eles ficam bem aqui no meio, para demonstrar que eles fazem parte tanto do primeiro conjunto como do segundo, ok? Agora, os elementos do conjunto A que não se repetem, nós vimos que é o elemento 1 e o elemento 2. Então, esses elementos nós vamos deixar aqui do lado do conjunto A, que é esse espaço aqui à esquerda. Então, nós vamos colocar aqui o conjunto A com o 1 e o 2. E os elementos do conjunto B, que não estão se repetindo, é o 6, o 9 e o 10. Então, esses três elementos, nós vamos colocar aqui do lado do B. Então, nós vamos colocar aqui o 6, o 9 e o 10. Olha o que aconteceu. Se a gente for observar aqui dentro da nossa resposta, estão todos os elementos iguais à nossa resposta que foi feita aqui. Está ali, então, o elemento 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10. Mas temos que deixar bem claro que aqui no meio nós sabemos que esses caras são os elementos que se repetem no A e no B. Perfeito? Se por um acaso a gente tiver um conjunto A e um conjunto B, onde os elementos não se repetem, o nosso diagrama de Venn vai ficar um pouquinho diferente. Olha só esse nosso segundo caso que eu vou colocar para vocês agora. Vou fazer por chave e vou colocar o diagrama de Venn para vocês conseguirem observar melhor. Perfeito? Vou colocar aqui então, ó, o conjunto A, vamos colocar dois elementos só, 1 e 2. O conjunto B, vamos fazer com 3 elementos. Vou colocar o 3, o 4 e o 5. Bom, se eu for fazer a união desses dois conjuntos por chaves, galera, nós vamos fazer o seguinte. A união B vai ficar o elemento 1 e 2, que é do A, e o elemento 3, 4 e 5, que é do B. Então, observem que nesse caso aqui, nenhum elemento do A está sendo repetido com o B. Então, o nosso diagrama de Venn, ele não vai ficar desse jeito aqui. Por quê? Aqui no meio são os elementos que se repetem. Se não há repetição, então nós vamos fazer o desenho dessa forma. Vou colocar aqui o meu conjunto A
e vou fazer aqui o desenho para vocês do diagrama de Venn. Então tá aqui o meu conjunto A. O meu conjunto B, eu vou colocar aqui para vocês. E olha só como que vai ficar. Como eles não se repetem, o meu conjunto B não vai entrar no conjunto A. Ele vai simplesmente ficar aqui, ó, na borda e vai voltar. Porque aqui no meio, quando ele entra no outro conjunto, é porque há repetição. Como não há repetição, o primeiro conjunto fica aqui, beleza? O segundo conjunto está aqui, eles estão unidos, mas não há repetição entre os elementos do A e do B. Então aqui fica 1 e 2, e aqui fica o 3, o 4 e o 5. Está aí demonstrado para vocês tanto o conjunto A como o conjunto B unidos naquele carinha ali. Beleza? Então, pessoal, está aí para vocês a nossa primeira operação agora envolvendo conjuntos, a união entre eles. Beleza? Mas e aí? Gostou da aula? Achou interessante aí tudo que eu coloquei para vocês? Bom, se vocês gostaram, então agora é a hora de você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, mas não esquece, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos, com a sua turma, para que eles também aprendam esse conteúdo. Valeu? Vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!